Entrevista do dia. Bom, para dar continuidade aos encontros intermunicipais, Iguaçu, em parceria com o Estado, vai realizar um encontro intermunicipal das regiões Sul-Caparaó sobre medidas socioeducativas. A ideia é falar sobre como funciona esse atendimento que é feito em Iguaçu e em outros municípios também, realizado aí pelo CREAS. E para explicar melhor como é que funciona todo esse processo de medida protetiva para jovens e também do encontro de hoje, eu converso com a Gláucia Flávia, ela que é gerente de medidas socioeducativas de Iguaçuí, e com a Jordana Cruz, ela que é subgerente de medidas socioeducativas do IASES. Muito bom dia, prazer tê-las aqui com a gente. Bom dia, Andressa, bom dia a todos os ouvintes, né? E eu gostaria também de agradecer essa oportunidade de estar falando um pouquinho do atendimento ao adolescente com conflito com a lei. Bom dia, Andressa. Bom dia, ouvintes. E eu estou muito feliz de estar aqui também para mostrar mais sobre o projeto que está em Iguaçuí há 2 anos. Bacana. Então, para a gente começar aí, antes da gente entrar no assunto evento de hoje, vamos falar um pouquinho, explicar para quem está em casa o que são as medidas socioeducativas. Eu vou perguntar isso a Jordana, que trabalha direto com isso lá no IASES, Jordana. As medidas socioeducativas no Estado do Espírito Santo hoje, elas são executadas, né, de forma direta, são as medidas de internação e semi-liberdade, pelo IASES, Instituto de Atendimento Socioeducativo do Espírito Santo, que é uma autarquia ligada a Sejus, né? Então, a gente tem a lei que prevê essa execução direta pelo IASES, representando o Estado, né? E o IASES também ainda com a parceria com os municípios, né, assessoria técnica e financeira, repasse de recursos, para que os municípios executem as medidas socioeducativas em meio aberto, que é de responsabilidade desse município, né? E essas medidas em meio aberto são as medidas de liberdade assistida e prestação de serviço à comunidade, né? E o que são essas medidas socioeducativas de uma forma geral, né? Elas são medidas aplicadas pelo juiz, né, da vara da infância e juventude ou o juiz responsável por aquela comarca, né, ao adolescente, né, e a gente entende como adolescente a pessoa da idade entre 12 a 18 anos incompletos que cometeu um ato infracional, né, e aí o Estatuto fala que o ato infracional é análogo a crime ou uma contravenção penal, né, então todo adolescente que teve esse processo judicial tramitado, que cometeu esse ato infracional, foi julgado, ele vai receber uma medida socioeducativa, né? Então, a da menos gravosa, que é a prestação de serviço à comunidade, a liberdade assistida, até a internação e a semi-liberdade, que são as mais gravosas, né? Então, essas medidas elas são aplicadas só depois de tramitado todo esse processo judicial. O IASES é responsável por prestar assessoria aos municípios, né? Ele criou em 2005 a gerência de medidas socioeducativas em meio aberto, que hoje eu estou aqui representando, né, como subgerente. E essa gerência, entre suas ações, né, ela tem a responsabilidade de assessorar, orientar o município de como fazer esse atendimento. Se o município desejar, por meio de convênios, passar recursos financeiros, fazer capacitações, formações e encontros como a gente está hoje aqui realizando em parceria com o município de Iguaçuí. Importante aí. Quero perguntar a Gláucia, ela que responde por essa parte aqui no CREAS, né? A gerente de medidas socioeducativas de Iguaçuí. Como é que está a situação hoje, Gláucia? Eu acabei de ler uma notícia, né? 2 menores tentaram furtar um veículo, a gente fala isso muito aqui no jornal, né? Como é que está a situação do menor hoje em Iguaçuí? Andressa, o CREA já atendia os adolescentes com conflito à lei desde 2011. Em 2012, a Prefeitura firmou o convênio com o programa de medidas e em 2014 já fez 2 anos que a Prefeitura firmou o convênio. E nós renovamos o convênio para mais 2 anos. Então, até 2016, nós vamos ter esse convênio e pretendemos ter para mais. Nós temos hoje 32 adolescentes que estão cumprindo medidas, sendo que 3 adolescentes, eles estão em internação, 9 em provisória, 7 em LA, que é a liberdade assistida, 7 em cumprimento de PSC, que é prestação de serviço à comunidade, 3 em regime fechado. E também temos 3 adolescentes que eles estão desligados, mas a gente continua acompanhando esses adolescentes. E aumentou muito de 2013 para 2014. Você acha que chama muito, né, a atenção essa situação aqui em Iguaçuí praticamente? Como é que funciona
você falou que, né, tem liberdade assistida, eles prestam serviço à comunidade, mas na prática, é um acompanhamento com uma equipe, Glaucia? Com uma equipe. Nós temos uma equipe formada de um advogado, uma pedagoga, uma orientadora social, o psicólogo, o assistente social, a gerente e o motorista que nos acompanha nos atendimentos também. Então é um acompanhamento assim da escola do menor que está em liberdade até esse seio, o convívio com o seio familiar. Isso, tem as visitas, né, com as famílias, tem o atendimento individual também com as famílias, que nós não podemos trabalhar só com o adolescente, nós temos que trabalhar também com a família. E uma coisa que chama a atenção, Glaucia, no número, você falou do aumento, né, de 2013 para 2014, a comunidade, como é que a comunidade interage nesse processo, que é um processo melindroso, né? Como é que a comunidade vem participando? Olha, Andressa, na verdade, nós precisamos muito da ajuda da comunidade, até mesmo para estar dando oportunidade para esses adolescentes. E isso é um pouco complicado, né? Porque até então eles não estão, nós não conseguimos fazer um trabalho com a comunidade ainda, mas está no nosso projeto de tentar envolver mais a comunidade com os adolescentes para estar dando oportunidades para eles. Tá ok. Jordana, no encontro de hoje, né, um encontro que reúne várias cidades, qual é o principal objetivo? Esse encontro de hoje, né, ele está dentro do plano de ação, né, da nossa gerência, que pertence ao IASES, e ele também é previsto pela Lei 12.594 de 2012, né, que a gente chama de Lei de Execução das Medidas Socioeducativas, né, que veio para, de certa forma, organizar como que vai ser a execução dessas medidas, tanto pelo Estado como os municípios, né. E essa lei, ela prevê que tanto os 3 entes federados, né, incluindo o Estado e os municípios, construam os seus planos decenais de atendimento socioeducativo. E o que constitui esse plano, né? Constitui na formulação de um diagnóstico de qual que é a realidade do Estado com relação a essas medidas, qual que é a realidade do município, né? Quais são os objetivos que eu quero alcançar no atendimento socioeducativo, quais são as metas e quais são as ações que vão ser formuladas para o atendimento ao adolescente, né, que cometeu ato infracional e está cumprindo uma medida socioeducativa. E aí a gente presume que essa medida socioeducativa, a gente tem isso regido em lei, né, ela tem um caráter, né, de responsabilizar o adolescente pelo ato infracional que ele cometeu, mas também realizar a defesa social, né, que é a garantia dos seus direitos, a inclusão nos demais projetos, serviços que o Estado e o município têm a oferecer. Então, esse plano municipal, né, no caso, o que a gente vai realizar um encontro hoje, que a temática é sobre o plano municipal, ele tem como propósito prever ações, incluindo todas as políticas setoriais, né, a assistência, a educação, a saúde, a questão do trabalho, do lazer, da cultura, prever ações em todas essas áreas, né, um atendimento integral a esse adolescente, para que ele possa ressignificar esse ato infracional, ou seja, né, para que ele possa romper com essa prática de atos infracionais, né? Então, esse que é o objetivo da medida socioeducativa. A ideia é atender nesse evento só os profissionais? Quem que pode participar desse evento? Isso, esse evento hoje, que é o 4º encontro intermunicipal, né, da região sul e Caparaó, ele vai atingir, né, todos os profissionais das medidas socioeducativas, mas também os profissionais da rede que quiserem participar, né, das outras políticas, e também a sociedade, né, a sociedade civil, tanto organizada, né, como a sociedade civil de forma geral, podem participar dessa construção, né, e até mesmo dos adolescentes, né, porque um dos propósitos da medida é fazer que esse adolescente ele seja protagonista de algo, né, que ele participe da sociedade que ele vive, da comunidade em que ele vive. Então, todos estão convidados para participar. Jordana, Glaucia falou da preocupação do aumento aqui em Guaçuí, né, de número de menores. Como é que você vê esse problema também lá na sua região, principalmente no IASES, né, que acaba atendendo o estado inteiro? Como é que você vê? Você acha que é um problema só de Guaçuí? Não, essa questão, ela perpassa, né, todos os municípios do estado do Espírito Santo,
e a gente, não só do estado, né, também de outros estados do Brasil, e a gente tem visto que esse número tem aumentado muito, inclusive nas medidas de internação, né, que pertence à execução direta do estado, e a gente tem visto que isso perpassa por um contexto muito complexo, né, que a gente percebe que o atendimento só nas medidas socioeducativas ao adolescente, ele não garante que esse adolescente vai romper com essa prática de ato infracional. E aí você tem como contexto, um diagnóstico, a fragilidade das demais políticas, né, para atender esse adolescente, também uma dificuldade de interlocução com o sistema de justiça, com a segurança pública, até mesmo com as outras políticas existe essa dificuldade de interlocução. Né? E também a sociedade reconhecer que esse adolescente, ele precisa de um atendimento diferenciado. Não quer dizer que ele é melhor, mas quer dizer que ele passou por um processo de cometimento de ato infracional e que agora ele precisa de modificar isso. Né? Então, a sociedade ela também tem que compreender isso. Então, todo esse contexto complexo, né, ele gera algumas falhas no atendimento desse adolescente e que faz com que esse adolescente retorne a cometer ato infracional. Então, um dos objetivos desse encontro é fortalecer esse sistema de garantia de direitos, fortalecer essas políticas para que elas possam auxiliar no atendimento integral desse adolescente e diminuir, né, o número de adolescentes que cometem ato infracional e o número de adolescentes que voltam a reincidir nesses atos infracionais, com o intuito de diminuir o número de adolescentes que estão inseridos nas medidas socioeducativas. Entendi, Jordana. Glaucia, como a Jordana disse aí, muitos adolescentes voltam a cometer esses atos, em Iguaçu também, vamos dizer que é uma coisa que volta a acontecer com frequência? Andressa, infelizmente sim. Infelizmente nós temos adolescentes que veio cumprir as medidas e hoje retornam para a internação. Tem que realmente, como ela disse, melhorar toda essa cadeia, né? Nós temos que melhorar a rede, né? Que nós temos que trabalhar em rede com a saúde, a educação, o esporte, cultura. E para isso, para existir para diminuir esse número de adolescentes, é importante demais estar ligado à rede. Importante, hein? Vamos dizer, pessoal que está em casa, que quer participar do evento, Glaucia, você que é da casa, Jordana aí é uma convidada, diga pra gente onde vai acontecer esse evento, o horário certinho, como as pessoas participam. Andressa, o evento vai ser num prédio da Geração de Renos, né? Indo para o bairro Balanço, melhor falando, e vai começar hoje a partir de 8h30 até às 17 horas. De 8h30, às 5 da tarde deve ter uma paradinha para o almoço. Nós temos um intervalo para o almoço e retornaremos às 13 horas. Tá ok, Glaucia, eu queria te agradecer aí essa participação, parabéns pelo trabalho. Jordana, queria te agradecer também essa participação e sucesso aí no evento. Acho que é um assunto, como a Glaucia falou, tão complicado, tão delicado, mas com essa situação, não só que o Iguaçu está vivendo, outras cidades, a gente tem que debater, precisa discutir. Eu também gostaria de agradecer, né, novamente, e reforçar o convite para que todos possam participar, devido à importância dessa política, né, que está regida em lei e que a gente ainda vê muitas fragilidades. Então, a gente precisa que todos os profissionais das políticas setoriais eles participem, né, envolvam ações para o atendimento a esse adolescente, para garantir mesmo que ele possa romper com essa prática de ato infracional. E a gente tem que lembrar que esse adolescente ele é munícipe daqui de Iguaçuí, né, ele pertence a esse município, a essa comunidade. Né? Então, ele também tem que ser cuidado pelas pessoas que estão aqui. Quando a gente fala cuidado, né, é o cuidado assim, de responsabilizar ele pelo ato infracional que ele cometeu, mas garantir que ele possa ter acesso aos seus direitos, né, que foram negados por muito tempo. Né? Então, reforçando aí o convite para as pessoas participarem.